querido amigo, olá, querida amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Arquétipos. Hoje daremos sequência ao projeto do nosso podcast O Banquete, que é um podcast em que nós buscamos fazer a boa filosofia, não trazendo respostas prontas para os problemas da sua vida, porque afinal a verdade é como um bolo que cada um retira uma fatia, então cada um tem um aspecto da verdade. Existe uma verdade absoluta, que é a básica do funcionamento do universo, mas nós, enquanto seres humanos limitados, podemos apenas retirar uma fatia, podemos apenas enxergar essa verdade sob a nossa perspectiva, através do nosso próprio paradigma, através dos óculos com os quais a gente enxerga o mundo. Então, o objetivo desse podcast é literalmente trazer um banquete de ideias. Trazer um banquete para que você possa se servir da ideia que fizer mais sentido para você e para que juntos possamos refletir e buscar uma vida com significado. O tema do podcast de hoje é Yin e Yang, os primeiros arquétipos existentes. Yin e Yang, essa imagem que você está vendo aí na tela, que é muito comum, mas que poucas pessoas conseguem interpretar profundamente. Então eu estou aqui com a doutora Mabel. Seja bem-vinda, doutora Mabel. Sejam bem-vindos todos ao podcast O Banquete. Nós vamos dar sequência hoje a uma série de vídeos que já lançamos no canal. Gostaria que você, se ainda não os assistiu, assista. Basicamente é uma sequência, apesar de serem assuntos que podem ser tratados isoladamente. Nós falamos sobre o que é Deus, a totalidade, as primeiras ideias de Deus, que são os arquétipos, e hoje nós vamos começar a tocar a criação, como as coisas são criadas, qual a visão primordial, mais ancestral que nós temos aqui no planeta Terra sobre quais são as polaridades que geram a criação de tudo que existe, que é o Yin e Yang, como o Luca acabou de citar. Então vamos tentar elucidar para vocês, para deixar uma coisa mais tranquila. É um pensamento filosófico que permeia o taoísmo, a medicina chinesa, então é uma coisa bem antiga e que, apesar de bem poético, apesar de bem filosófico, explica com muita propriedade essas polaridades masculina, feminina, que a tudo criam no universo. Então vamos dar sequência? Vamos lá. Bom, então a gente falou lá no primeiro vídeo sobre o que é Deus, né? Ou quem é Deus. E aí, no segundo vídeo, falamos sobre os arquétipos. Os dois primeiros arquétipos emanados pelo todo são o Yin e o Yang. A gente fala Yin Yang, mas se pronuncia Yin Yang. Então, vamos imaginar que existia uma coisa só, uma mônada, um todo, uma unidade, e essa unidade se dividiu em dois, se fractalizou, se refletiu em duas partes, para que ela pudesse experienciar a si mesma. Então, o primeiro movimento da criação, o primeiro movimento do todo é a divisão. A gente tem isso na biologia com as meioses, né? Quando a célula se divide em dois. É algo muito parecido. Então, existia uma totalidade, um todo, e aí o todo se dividiu em dois para que ele pudesse experienciar ele mesmo, para que ele pudesse refletir. Então, quando a gente divide o um em dois, a gente tem o princípio da reflexão. A gente tem duas partes similares que vieram de uma unidade e que podem olhar para si mesmo e refletir. É como a gente olhar para o espelho, por exemplo. A gente vai para o espelho e a gente se divide em dois. A gente está olhando o nosso reflexo e a partir de olhar para esse reflexo, se a gente se aprofundar um pouco mais além da nossa aparência, a gente começa a refletir sobre nós mesmos. Então, os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, os pontos em que a gente precisa melhorar, as nossas sombras. Então, esse processo de espelhamento permite que nós tenhamos duas perspectivas de uma mesma energia.
Então esse é o primeiro movimento do todo. Quando você vai estudar a Kabbalah, ela fala exatamente a mesma coisa. Existe a Keter, que é a unidade, a primeira manifestação divina, e ele se divide em Hokmah e Bina. Hokmah seria o Yang, o princípio masculino, e Bina seria o Yin, o princípio feminino. Quando a gente fala em Yin e Yang, logo as pessoas tendem a puxar isso para o gênero, masculino e feminino. E é claro que isso está relacionado com gênero. É claro que Yin e Yang é o masculino e o feminino. Não enquanto sexo físico, mas enquanto gênero universal, princípio universal. Só que Yin Yang é muito mais do que apenas masculino e feminino. Yin Yang é a primeira dualidade, é literalmente a primeira divisão do todo. Então a gente pode interpretar Yin Yang como masculino e feminino, mas a gente pode interpretar como fraco e forte, para baixo e para cima, para dentro e para fora, conservador e progressista, ativo e receptivo, otimista e pessimista, expansivo e retrativo, racional e intuitivo. Então são duas polaridades de uma mesma energia. Antes de eu passar a palavra para você, só vamos classificar qual corresponde a qual, né? Então, quando você vê essa imagem do Yin e Yang aí, essa parte preta, essa parte escura, é o Yin. E a parte clara é o Yang. Se você for observar os ideogramas chineses que dão origem a esse conceito, você tem no Yin montanha-lua, um ideograma significa montanha e outro lua, e o outro ideograma, que é o Yang, é montanha-sol. Então, são conceitos que estão falando sobre a parte clara e solar de uma montanha e a parte escura e sombria de uma montanha. É simplesmente uma análise que os taoístas fizeram, que os chineses fizeram, sobre dois aspectos de uma mesma origem, dois aspectos de uma mesma coisa. Então, esses dois aspectos de uma mesma coisa, eles são literalmente duas polaridades de uma mesma origem, né? E eu queria que você comentasse isso. O que é essa ideia de duas polaridades de uma mesma origem? Nós precisamos lembrar que taoísmo é uma filosofia antiga, da antiga China, que ainda está presente nos dias de hoje e que é muito enigmática. A linguagem é muito poética e é algo que o taoísmo ele surgiu da observação dos antigos que tinham tempo para meditar, observar a natureza. Então eles criaram toda essa filosofia a respeito de como as coisas nasceram, a cosmogênese, como o cosmos foi criado e como as coisas que nós vemos aqui no mundo manifesto são criadas também. O princípio é o mesmo. O Tao, o que seria o Tao de taoísmo, o estudo do Tao? O Tao é o vazio cheio de plenitude, é o primeiro paradoxo. Ou seja, antes de ter alguma coisa, de existir alguma coisa, existia um nada. Só que esse nada não é um nada como nós conhecemos. É um vazio pleno de possibilidades de vir a se tornar alguma coisa. Esse é o plenum, que na mecânica quântica se dá o nome de vácuo quântico. Ali as partículas nascem e morrem o tempo inteiro, podendo ser criado qualquer coisa. Então o Tao é um pleno de possibilidades. E quando ele vai se manifestar em alguma coisa, em alguma possibilidade, o que acontece? Ele gera um ponto, uma singularidade. E nesse ponto se concentra toda a possibilidade de alguma coisa vir a acontecer. Então a possibilidade total se concentra num ponto chamado singularidade pela física moderna. Eu estou fazendo um paralelo porque existe esse paralelo. Então, neste ponto de singularidade,
as coisas vão começar a se dividir, como você falou, se divide ao meio, tendo uma polaridade aqui, a outra polaridade aqui. Yin e Yang. Como é que eles deram esse nome, esse ideograma? De onde que veio? Exatamente da observação da natureza, que se você olhar uma montanha, você vê o sol nascendo aqui e iluminando essa parte da montanha. Então eles chamam tudo que é claro, luminoso, ativo, e tem várias características depois que a gente vai falar, chama de Yang. E quando este sol, né, enquanto esse sol está iluminando aqui, não esquece que esse lado da montanha ele está escuro. Então aqui o sol não bate, aqui é escuro enquanto aqui é claro, aqui é quente por causa do sol, aqui enquanto é frio. Então essas diferenças de uma mesma coisa, de uma montanha recebendo sol, é o que a gente chama de Yin e Yang. São forças opostas, porque luz é oposto à sombra, calor é oposto ao frio, só que eles são opostos, mas complementares. Eles se complementam, dependem um do outro e eles podem se transformar um no outro quando chega um determinado momento da existência. Porque eles possuem a semente de um no outro também, né? Por quê? Porque eles não são opostos, só opostos, diferentes. Cada um deles, o lado Yang e o lado Yin, eles têm dentro de si uma semente do outro. E essa semente, em condições especiais, pode crescer e fazer com que uma coisa que é Yang inicialmente se transforme em Yin e vice-versa. Então, se você for olhar na natureza, de novo, quando o sol nasce de manhã, 6 horas da manhã, nós estamos vindo da noite, do escuro. Então, ali, o Yang começa a crescer, mais claro o dia, mais quente o dia. E aí, quando chega ao meio-dia, está no topo, o sol está no topo do céu. E aí está bastante calor, bem quente, bem iluminado. E só que como o Yang, aquele calor, aquela luz toda, tem dentro de si uma semente de escuridão, o sol vai caindo, vai perdendo a força, a claridade, e aí lá pelas 6 horas da tarde, nós já não temos mais a luz solar tão intensa e começa a noite, começa o Yin, o escuro, o mais frio. E aí, esse Yin começa pouquinho às 6 da tarde e ele vai crescendo em força, chega meia-noite, ele está no ápice da escuridão, no ápice do frio. Então, esse movimento de claridade, calor, escuridão, frio, isso aí você vai ver em apenas um dia. A cada 24 horas você é capaz de perceber bem essa transformação de algo que era Yang, quente, em algo que é Yin, frio, escuro, e isso vai acontecendo alternadamente. E esse movimento de transformação de Yin e Yang acontece também nas estações do ano. Então, mais uma vez, se você observar a natureza, que é o que os antigos faziam, eles observavam os movimentos da natureza, por isso que eles tinham tanta sabedoria. Hoje em dia a gente não olha mais. A gente só olha, tá chovendo, vou pegar um guarda-chuva, tá calor, tá frio, vou pegar um casaco. Só isso que a gente faz, né? Então tem que voltar a olhar a natureza para entender como é que o cosmos funciona, incluindo a gente. Então, nas 4 estações, nós vemos o verão, a estação mais quente, mais Yang. Ele contém dentro de si a semente de uma estação mais fria. Depois do verão, ele vai perdendo força, vai vindo um pouco mais de frio através do outono. Aquela semente vai crescendo. Vai crescendo no outono, chega no inverno, o frio, a escuridão, chegam ao máximo no inverno, na introspecção também, enquanto Yang é para fora,
o yin é para dentro, então no inverno todo mundo se recolhe, está frio, e dentro deste máximo de frio de yin, existe a semente para se tornar verão de novo. E aí, no momento certo, aparece a primavera, que é um pouco mais calor do que o inverno, e depois ela dá lugar de novo ao verão, que é a estação mais quente. Então, em um único dia, nós vemos esse movimento yin e yang, em um ano, nas 4 estações. E isso existe dentro de nós também. Toda a nossa saúde depende do equilíbrio yin e yang dentro de nós. Nós temos na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, nós temos esses movimentos de yin e yang, que eles precisam estar em harmonia, em equilíbrio dinâmico, para que nós tenhamos saúde. E é a partir disso que a medicina chinesa, que deriva do taoísmo, trabalha nesse conceito de se eu estou doente, eu vou observar a energia yin e yang. A primeira coisa que eu faço, eu vou observar, tá yang demais, yin demais? Eu estou muito quente dentro, eu estou muito frio? E assim vai. Aí começam os movimentos para recuperar a harmonia do yin e yang dentro de mim. E isso não acontece só dentro de mim, na minha saúde, também acontece nos relacionamentos. Por quê? É importante frisar que não tem uma pessoa que é completamente yang e a outra é completamente yin. Nós vamos falar de princípio feminino e masculino daqui a pouco. Mas não existe um ser que seja só yang e só yin. Dentro de nós, as criaturas que existem, nós temos yang e yin em diferentes proporções. Muitas vezes eu posso estar numa fase mais yang da vida, mais agitada, mais para fora, mais quente, mais ativa, e em outras eu posso estar mais recolhida. De novo, durante o dia, quando eu acordo, eu estou mais yang, porque tem sol lá fora, e meu ciclo interno faz com que eu me movimente mais, que eu trabalhe, que eu estude, e aí quando chega a noite eu tenho mais sono, eu vou me recolher, vou repousar, eu vou ficar mais introspectiva, eu vou dormir. Isto é yin que predomina. E dentro de nós temos, por conta da nossa natureza, mais yin ou yang. Nós vamos falar agora da importância, né, do yin e yang dentro de cada ser como princípio criativo feminino e masculino. O masculino é o yang e o feminino é o yin. E como isso afeta toda a nossa vida, principalmente os relacionamentos. Porque eu já falei da saúde, não é ideia do podcast falar sobre medicina chinesa, sobre essa importância, mas eu deixei para vocês essa dica. Se vocês estão com algum problema de saúde, procurem medicina chinesa, porque vão equilibrar essas energias em vocês, junto com a medicina oficial. E aí nós vamos trazer isso, a importância para o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a melhora das relações humanas, conhecendo os princípios yin e yang. Então vamos lá? Luca, fala um pouquinho sobre esses princípios. Como é que é o yang? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque os princípios yin e yang eles se manifestam em 3 planos, né? No plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Então, no plano físico, você vai ter o homem e a mulher, né? Então, o yang é o homem e o yin é a mulher. Outro aspecto no plano físico, e que já está unindo com o plano mental, são os hemisférios do nosso cérebro. Então, nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. No hemisfério direito é o yin. Então, é onde a gente desenvolve a nossa arte, a criatividade, a intuição, a receptividade, a sensibilidade, o tato, a nossa fé. Tudo isso são características yin, femininas da nossa mente. Enquanto o nosso hemisfério esquerdo do cérebro é mais yang, é ativo. Então, ele rege a lógica, a razão, o método, a linguagem, a ação, também a agressividade, o pragmatismo, o ceticismo. Então, se a gente observar dentro de nós o yin e o yang no aspecto físico, como o sexo masculino e feminino,
e o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, sabendo que tudo aquilo que é racional, ativo, linear, é o yang, é o princípio dia masculino. E tudo aquilo que é receptivo, tudo aquilo que é criativo, intuitivo, é o princípio yin. A gente começa a reconhecer isso no corpo. Só que legal, como você disse, todo mundo tem os dois aspectos em si, nos planos mental e espiritual. Então eu posso ter nascido como um homem, naturalmente yang, mas a minha mente ser uma mente mais yin, uma mente mais feminina. Bem como você pode ter nascido uma mulher e a sua mente ser uma mente mais yang. E é claro que existem entre o yin e o yang N possibilidades, né? Então, entre 0 e 1 existe o infinito. Entre branco e preto existem vários tons de cinza. Mas eu acho bacana porque o yin e o yang, eles são uma percepção que os taoístas tiveram da natureza, do funcionamento da natureza. Então, a primeira percepção é que a natureza é dual, né? A gente já vê isso fisicamente, masculino e feminino, mas a gente vê isso no plano mental, né? Existem pessoas que são mais yin, mais intuitivas, mais receptivas, mais femininas, e tem pessoas que são mais yang, mais para fora, mais ativas, mais racionais, mais masculinas. Isso funciona também no plano espiritual. E a Kabbalah, ela tem uma ideia que funciona muito bem aqui pro princípio taoísta do Yin Yang, que o todo era uma mônada, era uma coisa só. E ele vem se fragmentando, ele vem se dividindo, ele vem se discriminando. E essa palavra discriminação, não no sentido de segregação, não no sentido de ódio, mas discriminação no sentido de separação. Então a Kabbalah vai chamar aqui, onde nós estamos vivendo, o reino onde nós vivemos, de Malhut. É literalmente o reino, é literalmente a vida material. Essa vida material, esse reino, é o plano máximo da discriminação. Então a gente vai ver discriminação de todos os tipos. Tanto homem e mulher, quanto pessoas ativas e receptivas, quanto pessoas, homens que são mais femininos, mulheres que são mais masculinas, pessoas que não se identificam com nenhum dos dois. A gente vai ter o máximo da separação e da diferenciação. E o todo, para experienciar a si mesmo, ele foi se separando. O bacana disso tudo é que, nessa imagem do yin e yang, a gente tem a semente de um no outro. Isso é a pista de que, para que nós nos aproximemos do todo, para que a gente realize um processo de ascensão e de unificação, ou de o que Jung chamou de o processo de individuação, nos tornarmos indivíduos, voltarmos ao todo, aqueles que não se dividem, o que a gente faz? A gente tem que integrar esses dois lados. A gente tem que reintegrar o masculino e o feminino. Então, independente se você é homem, se você é mulher, se você se identifica como homem, se você se identifica como mulher, com o que você se identifique, você carrega em si os dois princípios. Você tem em si os dois hemisférios do cérebro. Você tem os dois princípios, masculino e feminino, em si. E esses princípios, eles precisam ser muito bem equilibrados. Porque se você não equilibra muito bem esses princípios, você, por exemplo, é uma pessoa mais yin, mais receptiva, e você não tem quase nada de yang, é impossível não ter nada. Você tem, mesmo que você ache que não tem nada, você tem um pouquinho. Mas se você não tem quase nada de yang, por exemplo, só tem yin, você pode ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa extremamente sensível, que facilmente alguém te tira do seu centro. Você tem uma sensibilidade muito grande. Você pode ser uma pessoa que tem aquela fé cega. Você pode ser uma pessoa que seja muito criativa e tenha várias ideias, mas não consiga realizar suas ideias, né? E se você é uma pessoa mais yang, você pode ser muito racional, muito metódico, muito pragmático, mas não ter a sensibilidade intuitiva. Então você precisa ter esses dois aspectos equilibrados. Jung, o psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, percebeu na psique humana essas duas forças. E ele chamou isso de ânima e ânimos. Ânima, o lado yin, receptivo, e ânimos, o lado yang, ativo. E aí o que acontece? Se eu não busco o equilíbrio, se eu não busco trabalhar essas duas forças e equilibrar essas duas forças em mim, e sou muito ânimos ou muito ânima, muito masculino ou muito feminino, o que vai acontecer?
imagina numa perspectiva biológica tradicional, onde o homem se relaciona com uma mulher. O homem sendo yang e a mulher sendo yin. Esse homem não trabalhou o aspecto yin da vida dele. Ele não trabalhou a ânima dele, a parte feminina da alma dele. O que vai acontecer? Ele tem uma ausência de yin, ele tem uma ausência da ânima, da parte feminina. Só que ele não sabe que ele tem essa ausência. Quando ele vai se relacionar com uma mulher, ele vai projetar nela toda a falta desse yin, toda a falta dessa ânima. Ou seja, toda essa carência feminina que ele tem, ele vai projetar na mulher. Então ele não vai reconhecer a mulher que ela é. Ele vai projetar a falta do feminino que ele tem nele. Então ele não vai olhar a mulher sob a perspectiva de quem ela realmente é. Ele vai ficar projetando nessa mulher a ideia dele de ânima. Ele vai projetar nessa mulher a ideia dele de yin que está faltando nele, e ele vai buscar que essa mulher complete essa falta que ele tem. Quando, na verdade, um relacionamento não deveria vir para completar o que falta nele, mas sim para complementá-lo. Ou seja, o copo dele já está cheio. Ninguém vem completar. Ele está cheio e o relacionamento vem para transbordar, para ser algo a mais. E vice-versa. Uma mulher que não tem... Isso eu estou falando no tradicional, onde uma mulher é yin e um homem é yang, mas a gente tem N vertentes dentro disso. Mas o inverso é a mesma coisa. Aquela mulher que é 100% yin, 100% receptiva, não trabalhou yang nela, ela vai se relacionar com um cara yang, ela vai projetar toda essa falta, toda essa ausência de ter trabalhado o ânimos dela, vai projetar na pessoa. Então, isso dentro dos relacionamentos vai ser grave, porque você vai buscar numa outra pessoa um aspecto em você que você não trabalhou. Então, você não está sendo um ser íntegro. Você está sempre procurando uma outra pessoa que vai te completar. E aí você não realiza o processo de individuação, o processo de integridade. Então, sabendo que o yin é o receptivo, feminino, criativo, artístico, para dentro, e o yang é o ativo, masculino, metódico, racional para fora. A gente pode até fazer aquela brincadeira com o apolíneo e o dionisíaco, né? O yang é o apolíneo, é o solar, é literalmente o racional, e o yin é o dionisíaco, é o criativo, é o feminino, né? Então, por que eu disse tudo isso? Só para dizer que o todo, a mônada, se fractaliza e se divide em dualidade, masculino e feminino. O caminho de volta ao todo, o caminho de ascensão, seria eu reintegrar essa dualidade. Mas reintegrar essa dualidade em mim. Não ficar buscando inconscientemente no outro a parte que me falta. Não. Reintegrar em mim e ter bem equilibrado os aspectos masculino e feminino. Então, todo homem que se reconhece enquanto homem, ele tem também que trabalhar a sua mulher interior. Toda mulher que se reconhece como mulher tem que trabalhar o seu masculino interior. E, do mesmo jeito, um homem que se reconhece, que nasceu como homem, mas se reconhece como mulher, também vai ter que trabalhar o yang, também vai ter que trabalhar o masculino. E a mulher que se reconhece como homem, que nasceu mulher, mas se reconhece como gênero masculino, vai ter que trabalhar o feminino também. Os dois gêneros existem em todas as pessoas, tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino. E quando eu aprendo a equilibrar os hemisférios direito e esquerdo do meu cérebro, quando eu aprendo a equilibrar yin e yang, eu me torno uma pessoa íntegra, eu me torno uma pessoa que é capaz de ser criativa e realizar. Uma pessoa que é capaz de intuir, mas também é capaz de racionalizar. Então, equilibrar esses dois aspectos na minha vida. Que mais eu tinha para falar aqui? Eu anotei algumas coisinhas aqui que eu queria passar para eles. A última coisa é que a gente tende a reconhecer Yin e Yang como masculino e feminino, mas não é só isso. Yin e Yang são os dois primeiros arquétipos do universo. É a primeira divisão arquetípica do universo entre ativo e receptivo. Então, se a gente observar, por exemplo, as leis herméticas, a gente consegue perceber que o Yin e Yang está em tudo, que o masculino e o feminino estão em tudo, e não só no princípio do gênero.
Então, para quem não conhece laser métricas, nós temos outros vídeos aqui no canal sobre laser métricas. Eu não vou ensinar laser métricas aqui. E teremos podcasts sobre isso. Mas olha que interessante. São 7 leis. A primeira é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo ela diz que o todo é uma grande mente e que o universo é mental, ou seja, o todo é uma grande consciência. Aqui, essa lei ela está trazendo um senso de unidade para o todo. Ela está mostrando que o todo é uma coisa só. A segunda lei é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está no alto. O que essa lei está dizendo? Que o macro reflete o micro e o micro reflete o macro. Ou seja, se você observar o universo como um todo, você vai extrair leis e princípios que se aplicam num princípio micro, celular, né, atômico. Se você observar o funcionamento dos átomos, dos elétrons, você vai conseguir observar princípios muito próximos a se você observar sistemas solares, sistemas planetários. Ou seja, o próprio universo, que é uma unidade, ele se fractaliza entre coisas macro, que são muito similares a coisas micro. Então você olha aquele modelo clássico do átomo com os elétrons girando em volta. Se você for observar o sistema solar, com os planetas girando em volta, é um modelo muito similar de algo gigantesco que corresponde a algo microscópico. E essa correspondência microscópica, ela está dentro do grande, ou seja, mostrando que o todo ele vai se fractalizando e tudo aquilo que é grande tem uma correspondência dentro de algo pequeno, ou seja, existe o mundo superior e o mundo inferior. É a primeira divisão. Outra lei hermética, a lei da polaridade, que está dizendo que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. E essa lei da polaridade diz que o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, por exemplo, quente e frio. Quente, yang, frio, yin. São temperaturas diferentes em natureza. Perdão, elas são diferentes em grau, mas são idênticas em natureza. Então, a natureza é a temperatura. O quente e o frio são diferentes. Mas para eu saber o que é quente e o que é frio, eu preciso ter um termômetro, eu preciso ter alguma unidade de medida, um ponto de referência. Mas tudo aquilo que é diferente, quente e frio, claro, escuro, direita, esquerda, tudo o que é diferente em polaridade pertence à mesma natureza. Então, continuando aqui essa lei, ela vai dizer que todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ou seja, tudo aquilo, o que existe no universo, corresponde aos princípios masculino e feminino, yin e yang. Tem coisas que estão polarizadas demais para o yin e tem coisas que estão polarizadas demais para o yang. Mas são diferentes e opostos apenas em grau. A natureza é a mesma. Então, quando a gente pega e reconcilia, quando a gente pega e equilibra isso, a gente consegue realizar esse processo de ascensão, ou seja, a gente consegue voltar a ser unidade. Então, não existe nada, absolutamente nada do universo que não possa ser reconciliado. Nem o quente e o frio, eles podem ser reconciliados. Né? Se você tem uma água quente, você coloca uma pedra de gelo, vai realizar uma troca de temperatura e você vai conseguir uma temperatura ambiente. Se você colocar uma água quente aqui, ela vai começar a trocar calor com o ambiente, a água está mais yang, se a gente está no inverno, o ambiente está mais yin, mas vai realizar uma troca e a água ela vai se equilibrar a temperatura do ambiente. Então não existe nada que não possa ser reconciliado. Todo masculino tem uma semente do feminino e todo feminino tem uma semente do masculino. Eu disse isso para mostrar que, no mundo em que nós vivemos, onde as pessoas estão extremamente polarizadas, onde as pessoas falam que o A está certo e o B está errado, e um está aqui, o outro está aqui, o B possui uma semente do A e o A possui uma semente do B. Os paradoxos podem ser reconciliados. Se você olhar a imagem do Yin Yang, o Yin possui uma semente do Yang e o Yang possui uma semente do Yin. O bem possui uma semente do mal e o mal possui uma semente do bem. Então nada é essencialmente bem e nada é essencialmente mal que não possa realizar um processo de equilíbrio.
eu queria reforçar aqui, para que ficasse bem claro para vocês a importância desses polos yin e yang na criação, porque nós vamos falar em podcasts aqui mais para frente sobre criação. E esse é o princípio da criação. Aqui, na nossa experiência material, biológica, no planeta Terra, nós, como seres humanos, como é que nós nos perpetuamos desde que o mundo é mundo aqui? Através da união entre yin e yang. Yang é a semente, é o espermatozoide. O yin é o útero que recebe essa semente. Então, se você pensar na natureza, mesma coisa, para uma planta vingar, precisa uma semente colocada no útero da terra. E aí, isso tudo vai fazer uma alquimia, a semente com a terra, o espermatozoide com o óvulo dentro do útero para crescer, e aí as coisas vão crescendo e se desenvolvendo para atingir a sua maturidade. Se você pensar nisso, uma chave e uma fechadura, elas se complementam. Para abrir a porta, você precisa das duas. Um pino com uma tomada, para passar a corrente elétrica, precisa das duas. Então, dá importância, que eu quero trazer aqui, das diferenças. Ninguém é melhor, o yin não é melhor que o yang e o yang não é melhor do que o yin. Eles precisam um do outro. Eles têm o exato mesmo grau de importância. Exatamente. São forças complementares que, quando interagem, criam as coisas. É assim que funciona esse mundo aqui. É assim que funciona. E aí nós vamos ter, como o Luca falou, essas características que são vindas do lado claro da montanha, do lado escuro da montanha, da semente que entrou na terra para se desenvolver, do espermatozoide que achou o óvulo e aí ficou dentro do útero para se desenvolver num próximo ser. Então, daí você pode extrair todas as características, os atributos de yin e yang, em tudo. Então, tudo que é para fora é yang. Yang, vou lembrar mais uma vez, é chamado princípio masculino criativo. Nós estamos falando de criação aqui, como as coisas se criam. Então, na parte da biologia, na parte física, já mostrei para vocês, né? Agora, tudo que você vê que é para fora é mais yang. O que é mais quente, mais iluminado, mais ativo. Aquilo que vai ganhar, conquistar. Isso já é um princípio mental. Então, quem é mais yang, não importa o gênero, quem tem mais yang em si, ele vai conquistar as coisas, sai para ganhar, conquistar. Então, e ao contrário, no yin, é tudo que é para dentro, que é receptivo, que nutre, vai manter. Então, se yang conquistou, o yin vai manter, vai guardar e manter, sustentar. Perceba como isso é importante, não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista mental, que é como o Luca falou. Se eu tenho uma mente muito yang, e eu quero só conquistar, onde isso vai me levar? Talvez numa competição desenfreada, onde eu tenha que passar por cima do outro para ter de qualquer maneira aquilo que eu desejo. Se você olhar a sociedade moderna e a sociedade do passado também, as sociedades que desapareceram do planeta, aconteceu exatamente isso, um exagero de um polo yang. Então,
Não basta eu ter a minha tribo, plantar, colher, nos reproduzirmos aqui, sermos felizes. Não, eu preciso invadir a tribo do outro, porque eu preciso conquistar mais e mais e mais e mais. São os reflexos de uma sociedade patriarcal, né? Ou seja, uma sociedade yang. Exato. E aí existem algumas teorias que dizem que a nossa sociedade devia ser matriarcal, yin, mas eu vejo que a sociedade devia ser equilibrada. Exato. Tinha que equilibrar as polaridades. Não adianta trocar uma por outra, porque uma não existe sem a outra. Se você tem excesso de uma, falta outra, né? Exato. Numa sociedade completamente matriarcal, com certeza ia predominar aspectos yin, que nós já falamos aqui, de manter e não ir buscar, de não conquistar, de ser receptivo, só receber, introspectivo, subjetivo. O yin é muito subjetivo, o yang é objetivo. Fala aquilo que está pensando, é pragmático, vai lá e tem todo um planejamento, uma estrutura para conseguir as coisas que precisa. O yin já é mais mental, fica mais guardado, introspectivo, para dentro, subjetivo, vulnerável. Então, uma sociedade que fosse assim completamente, também ia se desfazer. Qual que é a ideia? A ideia é exatamente isso, que os seres desenvolvam dentro de si essas polaridades em equilíbrio dinâmico. Não é um equilíbrio estável, yin igual a yang o tempo inteiro. Não. Quando eu acordo de manhã, eu tenho que estar mais yang, mais ativa para sair para trabalhar, ter mais disposição para estudar, para fazer atividade física. Não é natural eu fazer atividade física à noite, depois das 6 horas da tarde, que é quando na natureza nós seres humanos lá atrás íamos nos recolher pela falta do sol. Então, você pode essas até coisas, fazer, né? Mas a tendência é que o seu sono seja de alguma forma prejudicado. Você né? vai pagar um preço alto se ficar numa tela trabalhando com essa luz que imita uma luz solar. A nossa pineal entende isso como sol. Como um dia. Exato. E aí, num período que eu deveria estar descansando, porque quando eu descanso o corpo, lá dentro eu estou recuperando a minha saúde. Então, achar que não precisa dormir o suficiente é um engano enorme. Tanto que até empresas que contratam pessoas para trabalhar de madrugada pagam insalubridade. Pagam né? um adicional, porque a pessoa vai... Ela vai ter reflexos negativos, não adianta. Vai, porque a natureza humana é para estar ativa durante o dia e quieta à noite. E só nisso você já vê como a gente está programado de certa forma, né? Nós estamos programados para de dia estar ativo, de noite estar receptivo. Falando em programa, isso chama arquétipo. Quem está vivendo o arquétipo yin e yang de uma forma natural, sem resistir a ele, vai ter mais saúde. É a pessoa que vai acordar de manhã, se alimentar, acorda quando o sol coloca a carinha para fora, vai trabalhar, vai se exercitar no horário onde o yang, o ciclo interno do teu corpo, está equilibrado com o ciclo do sol, que é o circadiano. Então você vai ter mais disposição. Se você começa a inverter isso, você vai pagar um preço muito alto, porque à noite o dia, às 24 horas, lá fora, está em silêncio, em escuridão, deveria estar, mas nas cidades tudo funciona, é barulho, é luz, é claridade. Então, toda uma distorção de algo que é natural e aí o homem adoece. Quando eu falo homem, é o ser humano, vai adoecer. Então, nós precisamos retomar aquilo que os antigos faziam, observavam a natureza. Tudo se recolhe, a não ser animais que são de natureza noturna, esses vão sair à noite, porque o yin deles lhe proporciona isso. Nós, como seres humanos, animais desta natureza, precisamos seguir as nossas pegadas, os nossos instintos, os nossos programas, os nossos arquétipos. Yang de manhã, durante o dia, até às 6 da tarde. Das 6 da tarde às 6 da manhã, o yin, descansar, dormir, aquietar a mente, ficar mais para dentro, se observar.
deixar o corpo se recuperar para que no outro dia o yang esteja mais ativo. Quando isso não acontece, doenças de exaustão física, baixa de energia, porque as pessoas não respeitam os seus ciclos. Ficam com a tela, ficam à noite no quarto vendo televisão, ou no celular, ou no notebook com essa luz clara, recebendo impressões. Aí a tua glândula pineal começa a não produzir melatonina, aí você não dorme, aí você entra em exaustão. Aí você enche a tua cara de café, de energéticos e de outras coisas. Pra aplicar yang Exato, ali na veia. Yang. Porque você não respeitou o yin, que precisava recompor. À noite, quando nós dormimos, nós precisamos sonhar. Nós precisamos fazer, né, ter um sonho bom, um sono e um sonho bom para recuperar. Porque o sonho, o que é? É a tua mente, o teu inconsciente conversando com você. Então, quando você lembra de um sonho, você analisa esse sonho, você vai ter várias dicas do que teu inconsciente, que é a maior parte de você, né? É a maior força dentro de você, o que o teu inconsciente está querendo dizer. Então, eu não sei, eu não tenho intuição, eu não lembro dos meus sonhos. Vai atrás disso. Porque para você ouvir o arquétipo que você está vivendo, para você ouvir a tua intuição, a voz, os mentores, tudo que o universo está te trazendo, você precisa aquietar a mente, como se você está ativo o dia inteiro, incluindo a noite. Então você precisa ter uma boa higiene do sono para que o seu corpo se recupere para funcionar bem no outro dia, para que você sonhe para conversar com o teu inconsciente. Então são coisas que o ser humano acha que ele não precisa mais. Ele tem o ser humano atingiu uma teomania, né, como diz o Norberto Kepp, que é uma inveja do Criador, e ele acha que ele sabe mais do que a natureza, do que quem criou, da fonte criadora. Não, eu posso ficar a madrugada inteira e o dia inteiro também, de preferência, acordado, ativo, trabalhando, pensando, sem recuperar o meu yin. E a mesma coisa nos relacionamentos. Se eu não trabalhar dentro da minha mente as forças contrárias que predominam em mim, o que eu vou fazer? Eu vou projetar no outro que o outro é o meu complemento. Os relacionamentos vão por água abaixo exatamente por isso. Falta alguma coisa em mim. Você acha que falta, né? Porque você está dando muita atenção para um polo. Falta outro polo, então é o outro que vai me dar. E se o outro não me der isso, aí começam os conflitos. Porque o outro não está me abastecendo com aquilo que ele deveria abastecer. E eu que eu tenho do tarô, Mabel, eu vejo muito assim, a maior parte dos problemas das pessoas é financeiro e relacionamentos, né? Então as pessoas vêm assim de relacionamentos tradicionais e falam, principalmente as mulheres, cara, eu tô com um problema no meu relacionamento porque o meu namorado não me ouve, ele não me escuta, ele não reflete, ele às vezes é agressivo com as palavras e não reflete depois. De cara você vê, o cara não tem yin. E ao passo que ela fala, e ao mesmo tempo o cara vai, cria, constrói negócio, faz as coisas e eu não consigo, eu tenho medo, eu me sinto retraída, ou seja, não tem yang. Não é que não tem, Tem está pouco, suprimindo. Está suprimindo. Tem pouco, ninguém não tem. Não existe nenhum ser Que não totalmente tem, yin, totalmente yang. Está suprimindo, então, exatamente. está suprimindo. E essa supressão de algo que a pessoa não quer ter dentro dela, então um homem, né, da categoria dos machões, né, imagina que eu vou trabalhar uma sensibilidade em mim, uma vulnerabilidade em mim, que são características do outro polo. Imagina que eu vou fazer isso. Então, por um erro educacional, por um preconceito, ele suprime. A energia que ele coloca para suprimir essa energia feminina dentro dele, cobra um preço. Resultados na vida dele, materiais e saúde. Saúde mental e física. E uma total distância da unificação espiritual. Exato. Porque a totalidade, o universo, ele era uma mônada. E aí ele se separa.
Então, quanto mais polarizado se está, mais longe da unidade você está. Exato. Então, o cara que não tem aspecto, ele não se permite, tá muito escondido o yin dele, né? Tá lá no fundo. E ele não se permite colocar para fora, como você falou. Não se permite vulnerabilizar, não se permite desenvolver a sua sensibilidade. É a pessoa que mais está longe da unidade, porque ele não está reconhecendo o contraponto. E tudo na humanidade precisa de contraponto. Você vê uma empresa, por exemplo. A empresa, ela tem a área do financeiro e ela tem a área criativa, né? A área de publicidade. Se não tiver a publicidade, não vende. Mas se tiver o financeiro, não prospera. Então, uma empresa precisa do masculino e do feminino. Uma pessoa precisa do masculino e do feminino. As finanças precisam do masculino e do feminino. Você pode ser a pessoa mais organizada, né, Yang? Mais organizada, certinha com as suas finanças, metódica do mundo. Se você não tiver criatividade para ganhar mais dinheiro, não vai adiantar de nada. Isso é muito importante, porque assim, aqueles seres que estão yang demais e que suprimem o seu yin, eles vão começar a perder resultados. Então ele pode ser isso que você falou, ele é bem organizado, pragmático, ele é ativo, ele vai atrás, tenta conquistar. Só que em algum momento da sua busca pelo sucesso, ele vai perceber que, apesar de tudo que ele está fazendo, as coisas não estão vingando, não estão prosperando. E aí, um ser que é muito yang e ele suprime o yin, ele não vai sentar e fechar os olhos e intuir, conversar com a intuição dele, deixar a vida trazer presságios, informações, sincronicidades, para que lhe coloque assim à frente onde está o problema. Vem uma pessoa que é mais criativa, mais vulnerável, mais sensível, mais introspectiva e é capaz de apontar para este ser que é objetivo demais onde é que está o problema. Olha, você vai ter que trabalhar com isso. Você não está usando a criatividade, que é algo, né, mais da esfera do yin. Você não está usando criatividade. Você não está se permitindo ser vulnerável. Você não aceita que você perdeu. Você está se chicoteando, querendo resultados em cima de resultados. Você vai entrar em exaustão. Então, o yang demais, que suprime o yin, e do outro lado, o yin, a pessoa yin demais, que está colocando concreto em cima do yang, ou seja, eu estou aqui no meu mundo interno, eu recebo, eu amo, eu cuido, mas eu não corro atrás do dinheiro, eu não corro atrás de arrumar o meu espaço, eu preciso de alguém para trocar uma lâmpada para mim, para que faça um investimento para mim. Eu não sou suficiente, eu preciso de alguém que faça isso, só que eu estou suprimindo o tempo inteiro. Então, essa pessoa yin demais vai precisar do outro. E por ser yin demais, ela vai começar a não progredir. E dos dois lados, isso são lados mentais bem práticos para vocês entenderem que numa empresa, no funcionamento de uma casa, no funcionamento da saúde, dos relacionamentos, tem que ter essa harmonia, esse equilíbrio dinâmico, ora mais yin, ora mais yang, que é assim que tem que ser, não é igualzinho, porque isso não existe, coisa parada, é um pouco mais yang agora, um pouco mais yin depois. E em relação ao espiritual, que é o que você falou, nós vamos nos individuar, nós vamos ser pessoas que adquiriram a iluminação espiritual, o despertar espiritual para quem nós realmente somos, apenas quando nós temos isso equilibrado. Então, quem está yang demais, correndo atrás só dos negócios, não vai correr nunca atrás da iluminação espiritual. E vai deixar de lado a família, vai deixar de lado os amigos, vai deixar de lado os hobbies, vai ficar só ali o workaholic, vai deixar o outro lado. Exatamente. Que dirá atrás da unificação com o todo. Vai deixar, é a última coisa Imagina, que vai olhar. É só quando a coisa tiver no pescoço, talvez na hora da morte, talvez nem isso. Não vá procurar o transcendente, o significado, porque o significado que ele deu para a vida foi ganhar dinheiro e ter sucesso. Já no outro lado, o yin que é mais tranquilo, mais introspectivo, mais calmo, vulnerável, nutridor, etc. e tal, também, se está demais e não coloca esse yang para equilibrar, o que vai ser? Aquela pessoa que pode até buscar a espiritualidade, mas como algo que vai lhe dar
né? A espiritualidade vai me dar o que eu não tenho. Ou seja, é uma fuga. Eu não consegui prosperar na vida e eu acho muito feia essa coisa de ganhar dinheiro e ter sucesso. Isto não... Nós estamos no mundo material, né? E aí isso é suprimido, o teu sucesso, a tua conquista, a tua realização material é jogada para baixo do tapete porque tudo isso não é espiritual. Então eu me abro para o espiritual, fico com com a minha cabeça totalmente lá em cima, sem os pés fincados na terra, e aí eu não prospero, eu vou depender dos outros financeiramente para cuidar de mim, ou então o meu mentor cuida, Deus cuida de mim. E aí eu não faço absolutamente nada. Nada, eu fico esperando. Então é uma espiritualidade doente. Aqui desse lado não tem. Eu não preciso. Tóxica, né? Eu não preciso do todo. Eu sou mais do que ele. Eu consigo sozinho. E aqui eu dependo completamente. Até para que você busque informações e um caminho espiritual, você tem que ter um equilíbrio em Yang. Senão não vai procurar. Então não adianta você querer uma pessoa que está completamente polarizada em um polo ou outro, querer falar sobre espiritualidade, sobre transcendência, significado ou unificação com todo. Isso é perda de tempo. Tem que primeiro equilibrar essas energias em Yang, que está mais na nossa capacidade aqui. Depois de equilibrado, tudo isso que é um trabalho interno que cada um tem que fazer, ninguém pode fazer isso por nós, e para isso serve o conhecimento, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, que é o que a gente traz aqui. Você se identificar, equilibrar essas energias, aí sim você vai fazer uma busca saudável pela unificação. Senão, é pura enganação. Tem duas coisas que eu queria falar aqui, uma sobre certeza e outra sobre ideias. Vou primeiro falar sobre ideias que ajuda a explicar sobre as certezas. A gente não percebe, mas as nossas ideias não são só nossas. Toda ideia precisa do yin e do yang, da semente e do útero, do receptáculo. Então, às vezes, eu acho que eu tive uma gigantesca ideia que ela saiu da minha cabeça. Só que muitas vezes essa ideia, eu li alguma coisa num livro e isso foi a semente que brotou na minha cabeça uma ideia. Às vezes, alguém me falou alguma coisa que brotou na minha cabeça uma ideia. Ou às vezes eu te contei alguma coisa e você pegou aquilo que eu falei, gestou na sua mente e transformou numa ideia. Então, uma ideia, para ela ser gerada, ela precisa de uma semente e ela precisa de um útero para gestar essa semente, de um receptáculo. Não existe ideia que não tenha o yin e o yang, a semente e o receptáculo. Por que eu estou falando isso? O conceito do yin e yang ele é muito interessante porque ele nos traz uma única certeza que é, toda vez que eu tenho certeza de algo, eu posso ter certeza que eu estou errado. Né? Se eu tenho certeza de algo, é porque eu estou 100% condensado numa polaridade e estou ignorando completamente a outra. Ou seja, primeiro, eu estou ignorando que, provavelmente, a ideia que eu tenho de certeza foi alguém que plantou essa sementinha na minha cabeça, ou foi alguma coisa que eu li, ou foi alguma coisa que eu ouvi. Essa ideia não foi criada na minha cabeça. Alguém plantou alguma sementinha e eu gestei essa semente. Por mais que eu acho que essa ideia foi minha. E se eu tenho certeza de alguma coisa, eu, enquanto um ser que estou limitado em 5 sentidos, né, e eu estou limitado dentro deste planeta, dentro dessa realidade, se eu tenho uma certeza absoluta, eu estou ignorando alguma outra coisa. Então eu vejo que tem gente que fica brigando entre ciência e espiritualidade, né? Aquela galera mais yang que fica... Não, só existe ciência e espiritualidade é um delírio. E a ideia... E aquela galera 100% yin, 99% yin, que suprime o yang, que fala, não, a espiritualidade, a ciência também é um delírio. Se você for observar, a ciência e a espiritualidade são ambas muito importantes e deveriam correr juntas e não uma brigar com a outra. Então, se está brigando ciência e espiritualidade, direita e esquerda, se está brigando homem e mulher, é porque ainda não encontraram o equilíbrio. Porque ainda não encontraram que, dentro de uma perspectiva, existe a sementinha da outra. Então, isso eu acho fantástico. Assim, se eu tenho certeza absoluta de alguma coisa, eu preciso considerar algum aspecto que eu ainda não estou considerando. Porque nós, enquanto seres humanos, não temos acesso à verdade absoluta.
mesmo com todos os instrumentos de medição, mesmo com toda a nossa intuição, mesmo com tudo aquilo que a gente conhece, todo o nosso conhecimento é limitado. Nossas certezas são temporárias. São temporárias e são limitadas. É óbvio que você pode pegar uma certeza agora que você construiu através de todo um pensamento, de toda uma vida, e falar, olha, essa certeza está funcionando para mim agora, mas é aquilo que eu sempre digo, chame isso não de certeza, mas de modelo. O modelo de vida que me rege hoje em dia, que foi criado por toda a minha busca, por toda a minha bagagem, no momento este modelo está servindo para mim. Pode ser que em uma situação ali na frente, esse modelo que eu vivo hoje em dia não traga algum bom resultado. Então eu vou ter que mudar a perspectiva e mudar de modelo. Equalizar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho o meu modelo, transcender. E mesmo que esse modelo esteja funcionando 100% para mim, se eu tiver com a certeza condensada nesse modelo, há um perigo muito grande, porque a vida não é estagnação, a vida não é certeza, a vida é movimento, é incerteza. Então, se eu tenho essa certeza, e mesmo que esse modelo funcione para mim, se eu sentar e relaxar nesse modelo, vai chegar o que no tarô a gente brinca que é a carta da torre, que ela vem e quebra todas as suas certezas. Um evento externo que vem destruir o castelinho de areia, a torre de Babel que você criou. Porque nada na vida é estático. Então, sempre que eu tenho uma certeza de algo, eu tenho que começar a desconfiar que eu esteja errado de alguma maneira. Agora, se eu sou uma pessoa que vê os dois aspectos da vida, não só os dois, mas os infinitos aspectos da vida, e quando eu estou com muita certeza de algo, eu falo, opa, peraí, deixa eu ver o outro lado. E estou sempre avaliando e considerando todas as possibilidades, aí eu estou me tornando uma pessoa íntegra. Porque eu estou juntando todos os pedacinhos que se separaram do todo, eu estou me unificando de novo. Exato, e para isso é preciso ter conhecimento racional, pesquisar, estudar, conhecimento racional. É preciso ter aquele conhecimento intuitivo, dar um espaço na tua mente tagarela todos os dias para meditar e ouvir a voz da intuição, que é você mesmo, uma parte mais sábia de você, te trazendo alguma coisa que o teu pensar não trouxe, mas o intuir trouxe. Então, você tem que ter esse jogo de cintura entre o estudar, que é Yang, e o meditar, que é o Yin, ouvir a voz da intuição, pensar e intuir, tudo envolve Yin e Yang, tudo. E se você está exagerando num polo, com certeza vai ter problemas, se já não está tendo, vai ter logo ali na frente. Então nós temos que nos tirar da nossa zona de conforto, porque às vezes a gente fica muito confortável numa certeza temporária, num modelo de realidade, e não abre os olhos, a percepção para coisas diferentes. Então, o que acontece? A vida vai te trazer isso através de um problema grave. Então, você vai ser obrigado a olhar para este outro lado que você não olhava, porque a vida te trouxe uma doença, uma falência, um divórcio, alguma hecatombe mundial, qualquer coisa, vai te tirar da zona de conforto, você vai ter que olhar para isso. Por que você não faz isso antes? Por que você não se tira da zona de conforto? Por que você não vai investigar como a sua mente funciona, se as suas crenças são limitantes ou não? Por que você não vai investigar o que o outro te traz como uma possibilidade? Porque você senta na tua certeza, não é assim que funciona, não quero me abrir para nada mais. E aí começa o quê? O caminho para a intolerância e para o fanatismo, que é onde você culpa o outro o tempo inteiro pelas coisas que acontecem e você se cobra demais porque você tem que ser puro, perfeito, mas não uma pureza, uma perfeição arquetípica da criança, mas não. Você tem que ser aquela pessoa engessada, perfeita. E não existe essa coisa de perfeição. Então, este é uma das reflexões que eu trago aqui hoje. Para que a gente comece a olhar os polos, os diferentes polos dentro da nossa vida e na nossa sociedade. A gente tem que fazer isso individualmente e coletivamente. Como é que tá? Nós estamos yin demais ou yin demais? Ou yang demais. Desculpa, nós estamos yin ou yang demais? O meu cônjuge
Está yin ou yang demais? Como é que a gente conserta isso? A minha vida é só ir buscar resultado ou também um aquietar de mente? Como é que está lá fora? Essa coisa de certo e errado, né, que nós trazemos, de bom e de mal. Muitas vezes o que é bom para mim é mal para ele. Não é fixo. A única coisa que nós sabemos, e que é um modelo que eu ainda sigo, para mim, o que é bom é aquilo que está seguindo o fluxo natural do universo, da fonte, do todo. Como é que eu olho para a natureza, para o cosmos, e o que eu enxergo? Eu enxergo abundância, vastidão, imensidão, infinitude e amor que se transforma em criação o tempo inteiro, inteligência infinita, criatividade infinita. Então isso é bom. Para mim isso é bom. Se eu quiser viver no bem, eu tenho que modelar a fonte criadora. Então eu quero estar no fluxo divino. Quanto mais eu estou nesse fluxo, caminhando para a abundância, o bem, o amor, a criatividade, a inteligência, a benevolência, quanto mais eu sou assim, mais eu estou a favor do fluxo divino. Provavelmente pelas leis que nós já comentamos em vídeos anteriores, aquelas leis universais, se eu estou emanando isso, provavelmente eu vou receber isso também. Lei de ação e reação. Agora, o que é mal para mim? Mal é aquilo que vai contra o crescimento e a fluência divina. Tudo que me faz deixar de crescer, maledicência, competição desenfreada, fofoca, inveja, preconceito, tabu, não trabalhar, não estudar, não curtir também, né? Não ajudar, não aproveitar, não viver o lado mais passivo e equilibrar com o ativo. Então, quando eu olho, quando eu não procuro conhecer as leis que regem o universo, as leis da sociedade, as leis que tem aqui dentro de mim, né? Se eu não me conheço, o que vai acontecer? Eu vou projetar em mim toda a minha dor no outro. O outro vai ser o inimigo, aquele que eu tenho que combater. E aí é a raiz dos desentendimentos em família, entre mãe e filho, entre marido e mulher, entre sócio e sócia, entre o vizinho e a vizinha, entre os governantes dos países. Então, todo o conflito, toda a guerra, todo o mal-estar, ele vem dessa separatividade. Eu contra o outro, porque eu não compreendo e eu não aceito que tudo vem de uma unidade só. E que, aparentemente, nós estamos individualizados, separados, mas que, em essência, essa separação contém uma semente dentro de unificação. Assim como quando existe a unificação, existe uma semente da individualização. Mais uma vez, as polaridades yin e yang que estão em tudo. Em tudo você encontra yin e yang, basta procurar. Ok? Em tudo. Então nós temos que começar a olhar para isso. Bem a favor do universo do crescimento. Mal é contra. Então, a partir disso, para de ser eu sou do bem, você é do mal. Não existe isso. É dentro de mim. Eu estou crescendo ou estou decaindo? Eu estou fluindo ou estou resistindo ao arquétipo dentro de mim? Ok? Perfeito. Então, esperamos que você tenha gostado do podcast de hoje, desse papo que a gente bateu aqui sobre Yin Yang. Voltaremos toda quinta-feira às 20 horas com mais um podcast. E se você quiser ter acesso a conteúdos iniciáticos, os conteúdos das grandes escolas de mistérios da humanidade, adaptados à vida moderna, adaptados à vida contemporânea, eu convido você a conhecer a nossa escola iniciática Noesis. Lembrando que essa é uma escola que promove conteúdos e ensinamentos para que você leve
a espiritualidade na prática e, mais do que isso, para que você tenha resultados na sua vida. Só que essa escola não inicia ninguém, não dá títulos a ninguém. O objetivo aqui não é que você saia por aí falando que você é um iniciado e que você é um ser superior. Pelo contrário, o objetivo é que você aprenda o conteúdo das grandes escolas iniciáticas da humanidade e aplique isso na sua vida na prática, sem títulos, sem inflar o ego, mas sim inflando as possibilidades da sua existência. E caso você queira fazer o seu mapa arquetípico, descobrir o arquétipo que rege sua vida e ativar novos arquétipos na sua vida, é só você clicar no link que está aqui abaixo. Então, para participar da Escola Noesis, o valor de uma plataforma de streaming aí por mês, para em vez de ver reality show, em vez de ver bobagem, você estudar alguma coisa que realmente faz sentido para você, tá o link na descrição. E o link do mapa arquetípico, para quem quiser fazer, também está na descrição desse vídeo. Um grande abraço e nos vemos na quinta-feira que vem, às 20 horas, novamente, com mais um podcast. Fiquem com o meu abraço também. Não esqueçam de curtir se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa. Curte, compartilha com as pessoas que você gosta, porque conhecimento te tira da dor. É a única forma que eu conheço, ok? Até o próximo vídeo.